vai começar aquela maluquice. Personagens aleatórios dentro de uma narrativa gonzo. Tem sempre o meu pai conversando com alguém. Ele é muito louco e o convidado também. Do humor a coisa séria, eu tô ficando empolgado. É tudo incrementado, vai ficando bagunçado. O clima é agradável, o papo é bem solto, mas agora vai ficar bem pesado. Vai começar! Vai começar! O Sonic Cast! O Sonic Cast! O podcast é do Dia Cremoso! Motherfucker! 1, 2, 3, foi! Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, chegando, meus amigos, minhas amigas e meus amigues, para o episódio de número, meu Deus do céu, 84 do Sonic Cast. Bom, com tantos episódios, é por óbvio, nós não fazemos nada aqui sozinhos. Temos aqui o apoio da nossa academia de futebol, a galera da Draft Personal Soccer. Se você for de Porto Alegre, região metropolitana, e quiser marcar um treinamento com eles, vai nas redes, @Draft Personal Soccer. Nós temos também aqui no Sonic Cast aquele projeto social lá de Florianópolis, Santa Catarina, do nosso mano professor Pedro Henrique Sena, que mistura música com reciclagem. É o projeto Reciclave. Vai nas redes, conheça o projeto, @projeto_reciclave, ou vai no site, que é o seguinte, reciclave.com.br. Repita! De novo, reciclave.com.br. E temos aqui também no nosso time o nosso mano Designer Cast, o nosso Felipe Mi, que é o cara que coloca o Sonic Cast no Spotify. Bom, ele é um profissional multimídia, trabalha com vídeo, foto, com um monte de coisa. Sigam ele também para conhecer o trabalho dele, @Felipe Mi. Bom, apresentei meu time, quem sou eu? Bom, eu sou nas redes sociais o @Sonic_NM. Estou assim no X, no TikTok, no Instagram e também no meu canal de YouTube. E tenho também lá no Instagram uma outra só para divulgar as maquetes dos estádios de futebol que eu faço. Me procura lá em @Sonic Maquetes. Bom, esse programa aqui é muito especial, porque assim, ó, é o primeiro programa, episódio 84 do Sonic Cast, que oficialmente eu vou dizer para vocês. Vocês podem ouvir o Sonic Cast agora, além do Spotify, também no YouTube. Sim, esse episódio aqui estará no YouTube e todos os 83 anteriores também já estarão lá quando você for ouvir esse. Então agora é assim, Sonic Cast no Spotify e no YouTube. Não tem mais aquela desculpa, ai, não posso ouvir porque não tem Spotify. Dane-se, agora tá no YouTube também, tu vai ter que ouvir Sonic Cast no YouTube também. Bom, depois de apresentar todo o meu rolê aqui, eu olho para o meu convidado e penso, como é que eu posso introduzir aqui meu amigo, acabei de revelar que é um amigo, neste mundo mágico de Crazy Art Sonic NM, nesse universo dos áudios malucos aqui do Sonic Cast. Geralmente, olha como é que eu faço, eu vou na rede social da pessoa e copio como a pessoa se apresenta, porque eu penso, pô, é mais justo, né, dizer como a pessoa se apresenta, eu leio aqui, tá tudo certo. Só que o meu convidado, olha só que legal, gente, ele não tem rede social, ele não tem Instagram. Eu tive que trabalhar um pouquinho a mais. Eu peguei um papelzito, que tá aqui, ó, o barulho do papel, ó, que ele me entregou na rua, se apresentando. Eu pensei, então eu vou ler como tá lá. No papel diz que ele tem 67 anos, mas eu acho que agora ele já tá com 68. Nasceu em Porto Alegre, começou a se envolver na política em 2013, participando de manifestações e grupos contra Temer. Sim, tem que ser, né? Contra Temer, pelo amor de Deus.
e a Frente de Resistência Democrática. Desde 2021, reside novamente em Porto Alegre. Bom, todas essas descrições para dizer que esse cara que está aqui concorreu nas últimas eleições agora da Prefeitura de Porto Alegre em 2024, à Prefeitura pelo PCO. Bom, estamos aqui hoje com ele, vou bater palma junto agora, tá? César Pontes do PCO! Que maravilha! Vou fazer um high five assim, ó. Aê! Tudo tranquilo, meu amigão? Tranquilo. Como é que foi subir essa lomba assim? Agora tá com... recuperou o fôlego? Não, assim? já tô recuperado, tomei o meu isotônico aí para hidratar, né? Tá certo. Como é que é o teu suquinho? É. Vamos fazer um negócio, então, pegar minha garrafinha d'água. Vamos dar um golinho junto. Nós temos o golinho d'água clássico do Sonic Cast. Hoje um gole de isotônico e água ao mesmo tempo. Vamos fazer um tintim aqui, ó. Tintim. Ah, é tintim. Agora sim. Meu amigo, assim, ó, nós temos uma primeira question no Sonic Cast, que é uma brincadeira que eu faço com o convidado, com a convidada ou convidade, meio que pra testar a memória da pessoa. E aí a pergunta é, se tu te lembra como é que foi que a gente se conheceu? Como é que foi nos primeiros contatos, nos primeiros approach, vamos colocar assim? Bom, nós tivemos o primeiro contato realizado na feira que se estabelece todos os finais de semana na Redenção. Boa. Né? Então ali existe a feira de produtos... de produtos que não orgânicos, usam... né? Produtos orgânicos. Uhum. E tem a feira, tem uma segunda feira... Do artesanato. Do artesanato. Exato. Então foi nessa área do artesanato que eu conheci o amigo Sonic, e a partir daí a gente teve uma conversa rápida, né? Uhum. Tu lembra o que eu cheguei e falei pra ti? Tu não vai lembrar? Não lembro exatamente as palavras, mas eu registrei que tu és uma pessoa que tem uma atividade em comum, né? Sim. Uma atividade que é de cunho bastante comunicativo, e tu procura atuar na área das artes em todas as vertentes possíveis, né? Eu vou tentando me espalhar meio polvo, assim, os braços aqui, isso eu os braços ali. Consegui guardar bem. Sim. E como tu me disseste que tinhas um programa e me convidaste, eu fiquei interessado porque... Foi um convite ao vivo na rua, a real é essa, né? Pra quem estiver Exatamente. nos ouvindo saber que foi assim, né? Então eu fiquei muito contente com isso, né? Poxa, que legal. E para mim é uma satisfação estar aqui, né? Pô, eu digo mesmo. Tu tá aqui hoje, eu pensei, que legal, hoje vai rolar, sabe? Mas assim, ó, uma coisa que eu queria trazer pra quem estiver nos ouvindo, porque assim, como é que funcionou durante a campanha, né? Tu concorreu pelo PCO, que a gente sabe que é um partido que não vai ter aquela verba, etc, para fazer a sua função. E o senhor mesmo que, né, na maioria das vezes, panfleteava pelo seu partido, né? Sim. E todas as vezes que, por acaso, aparecia na TV ou no rádio alguma fala do senhor, eu, vou prestar atenção, né? Porque, afinal de contas, não é sempre que eles conseguem falar. E era uma fala muito calma, professoral, conversada, nada dessa loucura de Sonic aqui. Eu pensei, cara, olha só que pessoa interessante, né? Ele não quer, tipo, ganhar no berro, assim, não, porque eu sou comunista, esquerda, blá, blá. Não, tipo... Vamos conversar e tal. Sim, sim. E é uma coisa que a gente falando numa outra situação, tu diz assim, eu sempre falava o nós, não era eu. Tu nunca conjugava eu vou fazer, nós, é sempre o nós vamos fazer. Eu achava isso muito bonito, realmente. E esse folder que eu tô segurando aqui, esse flyer de campanha, não sei o nome exato que a gente pode dar pra isso. Um panfleto, né? Um panfleto, né? Enfim, foi o que, né, tu mesmo me entregou. E eu pensei, cara, eu poderia fazer, porque como é que eu faço? Geralmente eu vou lá na rede social da pessoa, converso um pouco com a pessoa, vejo umas coisas lá e vou anotando uns tópicos numa pranchetinha que tá aqui do lado também, só pra não me perder. Mas eu poderia, não, posso usar o próprio, né, o papelzinho aqui da campanha pra gente introduzir. E aí eu quero, se tu me permitir, ler como tá escrito aqui. Diz Pode assim, ler, ó. pode ler. Venha lutar pela revolução. Nas ruas e nas eleições, o PCO é o partido independente dos patrões e de toda a direita inimiga do povo trabalhador e de suas necessidades. Um partido da defesa dos direitos democráticos do povo. Seus candidatos trabalhadores, jovens, índios, mulheres e negros são lutadores a serviço de um programa de luta, pois são a mobilização dos explorados pode mudar a situação atual em favor do povo. Nossa cidade e o nosso país precisam de uma revolução e de um governo dos trabalhadores e do socialismo. Aí vamos, se a gente permitir aqui, entre tudo isso aqui, tipo assim, como passar isso para um eleitor em Porto Alegre, onde a gente mora,
que 35% não foi votar no segundo turno? Tipo, como fazer essa... Tem 1, 2, 3... São 6 frases. Dá um parágrafo. Porque, assim, essa galera que não foi votar é que, de fato, decidiria a eleição, né? Por qualquer lado, se fosse votar. Então, a gente, pelo que eu percebo, assim, como não sou filiado a partido nenhum, eu sou um cidadão, né? Vou lá, voto a cada 4 anos, ou de 2 em 2 anos, ali invertendo, né? Como é que a gente convence essas pessoas aí a votar e que a política volte a ser interessante para o povo? Porque o povo reclama que tá tudo caro, que não sei o quê, só que a chance de votar é mudando quem tá lá. E se eleger sempre os mesmos, não dando espaço para o nosso amigo César aqui, não acontece nada. Como é que tu acha, através dessas palavras aqui, que seria a gente... uma forma política de falar ou não, mas tipo, vamos tentar convencer as pessoas e tentar trazer eles de volta para essa discussão política? Bom, para começo de conversa, nós temos que dialogar com as pessoas, né? Temos que ir no diálogo. É fundamental a gente falar e a gente ouvir. Sim. É claro que nós temos que apresentar o nosso partido. Então, nós temos algumas palavras aí que são importantes de serem ditas referentemente à natureza do partido, né? O PCO é um partido de orientação marxista e que tem o viés trotskista, ou seja, ele adota as teses capitais de Karl Marx, apresentada em toda a sua produção literária, né? E principalmente a obra capital dele, O Capital. Sim. Né? É um livro difícil, mas é um livro que conseguiu orientar no século XIX ainda, na segunda metade do século XIX, começou a orientar os trabalhadores. Então, o nosso partido ele tem por base as obras de Karl Marx, de Trotsky e de alguns outros intelectuais que também fazem parte da, vamos dizer assim, da produção literária que pode ser considerada marxista. Tá. Né? Então, o nosso objetivo primacial, né? O nosso objetivo primeiro é fazer com que os trabalhadores se politizem. Tá. A politização significa o seguinte, significa que nós queremos criar, junto a essa classe e a população em geral, principalmente a população que vive nas periferias e que sofre mais com as desigualdades próprias do sistema capitalista, nós queremos criar uma consciência de classe. E essa consciência, essa construção de consciência de classe é que nos dá, vamos dizer assim, as credenciais para nos apresentarmos como uma espécie de vanguarda, né? Uma vanguarda de pessoas, não de pessoas que estejam acima das outras, mas de pessoas que, por viverem mais intensamente a política, elas estão mais... elas dominam melhor esse mundo, né? E todas as diretivas, todos os trabalhos, né, que devem ser realizados no sentido de fazer com que as pessoas se tornem mais conscientes dos próprios problemas, né, que dizem respeito a ela como um indivíduo dentro de uma sociedade, Sim. como os problemas dessa sociedade, de maneira mais ampla, a cidade, o país e o mundo, né? Então, a partir dessa formação, que vai implicar muita disciplina e muita espírito de luta, né? A partir disso aí, nós estaremos em condições, junto com os trabalhadores, de disputarmos o poder político. Né? Através do quê? Através da ação revolucionária. Essa ação revolucionária, ela tem vários níveis. Ela começa com a conscientização da pessoa. Mas a conscientização puramente livresca não é o suficiente. Né? Então a pessoa tem que ler, mas ela tem que participar desde o momento em que ela se dispõe a compor um partido, a construir junto com um coletivo um partido que se proponha
a mudar radicalmente o que existe, ou seja, a realidade, é preciso que ela atue também. Certo. Porque a própria atuação cria consciência. Óbvio. Né? Isso é uma, vamos dizer assim, é um truísmo, né? É uma verdade evidente, mas que não é entendida por muitas pessoas que nasceram em condições socioeconômicas favoráveis e que as leva simplesmente a ignorar o que acontece de maneira mais profunda em todos os segmentos da sociedade. Né? Então é comum que a gente veja pessoas jovens, principalmente, né? Que estejam com uma orientação muito confusa a respeito da realidade que nós vivemos, né? A situação do nosso país, o que significa o jogo político, né? O sistema político que nós temos. Com mais de 30 partidos do Brasil, é uma coisa bem complicada. É, né? Bem complicada. E é assim, e nós procuramos, através desse convívio, nós procuramos mostrar todas as contradições do sistema e também oferecer algumas soluções. Tá. Algumas soluções que são históricas, né, que vieram antes de nós, porque nós não tiramos nada assim da nossa cabeça. Né, tudo que nós abraçamos em termos de ideias são ideias que foram amplamente e profundamente discutidas em coletivos. Sim. Né? E a partir dessa, vamos dizer, dessa aderência a essas ideias, que servem de guias para a atuação, nós agimos frente à realidade. Então, resumindo, é assim, é um partido que procura construir um coletivo que esteja em condições de lutar pelo poder político através da ação revolucionária. A ação revolucionária começa na conscientização e termina na tomada do poder político. Sim. Tem uma frase, já foi dita dentro desse podcast em algum episódio, e ela não é minha, que diz assim: os filósofos já interpretaram o mundo, está na hora da gente agir. E é isso, né? Em suma. E aí, já que nós estamos falando sobre isso, eu pensei assim, bom, neste material de campanha, ó, papel, gente, para quem para quem ouve o SonicCast que nasceu nos anos 90, ó, papel, é isso aqui, ó. Tem alguns tópicos nesse papelzito, nesse flyer de folder de campanha, referentes à cidade, como mudar coisas que deveriam ser mudadas na cidade. Aí eu quero que, assim, que tipo, rapidamente a gente consiga, tipo, eu te dou o tema que está escrito e aí como é que, caso, vamos esperar assim, no hipotético governo do nosso César Pontes, como seria em Porto Alegre, já que é daqui que nós estamos falando. Uma deles que eu botei diz assim, ó: estatização do sistema de transporte e implementação do passe livre. Eu, como usuário do transporte público, cada vez menos, mas eu digo assim, diminuiu muito o número de linhas pós-pandemia, menos linhas de ônibus, um sucateamento de fato, porque vieram há uns anos atrás com uma promessa que todos os ônibus teriam um ar-condicionado, que não sei o quê, nunca se confirmou. Metrô em Porto Alegre, a cada 10 anos vem uma ideia nova que também nunca sai do papel. Como seria essa solução do César Pontes, prefeito eleito de Porto Alegre? A solução que é proposta pelo PCO é de fazer com que o cidadão governe. Que ele não delegue poderes para terceiros que depois vão trair esses eleitores. Tá. Né? Isso é o que a gente vê na política comum, na política eleitoral que nós temos no Brasil, no sistema político que o Brasil vive. Né? A pessoa é eleita, supostamente representando um segmento, né? E quando ela chega no parlamento, ela é corrompida pelo interesse econômico. Sim. Né? O lobby dos grandes conglomerados econômicos, os bancos, enfim, os grandes empresários, né? Toda essa gente aí, elas têm uma série de interesses que colidem frontalmente com os interesses da população. Né? Então, eles, através de vários mecanismos aí, dos mais sutis até os mais escancarados, eles utilizam esses expedientes, esses mecanismos, para cooptar parlamentares nas câmaras de vereadores e nas casas legislativas estaduais. Né? E a nível nacional também acontece isso. Normal, né? Tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado isso acontece. Né? Então,
nós achamos que as pessoas é que devem participar Tá. da administração. É assim, nós somos comunistas, nós pregamos a revolução, ou seja, a tomada do poder através das armas, se for necessário, e a história nos prova que todas as revoluções elas não foram exangues, né? Sim. Ou seja, é uma consequência da impossibilidade de haver um acerto palavreado para que alguém que esteja no poder largue esse poder. Né? Tá. Então isso não acontece. Então, se a gente for passar em revista aí esses movimentos de libertação nacional, todos eles foram muito violentos. Por quê? Porque não é possível resolver esse tipo de questão através da diplomacia, através das palavras. Né? Isso a história comprova isso. Né? Estão aí a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, a Revolução Russa, a Revolução Cubana, em vários pontos do mundo, né? Esse tipo de conflito aconteceu e só através desse conflito foi possível se operarem mudanças na estrutura. Né? Então, nós achamos importante que as pessoas participem. Nós somos comunistas, nós pregamos a tomada do poder e a expropriação da classe dominante, né? Ou seja, o Estado toma conta dos meios de produção, né? Mas as pessoas é que devem administrar. Portanto, nós estamos propondo uma democracia radical. Na realidade, nós estamos, em termos marxistas, nós estamos pregando a ditadura do proletariado. Porque o que nós temos hoje... Trabalhador no poder de fato. Isso. Porque o que nós temos, o pessoal se assusta muito com o termo ditadura. Né? Porque isso é sempre identificado com sistemas maus, com tiranos, né? Com opressão, com falta de liberdade, esse tipo de coisa. Na ditadura militar, associa a ditadura com o que viveu, né? Sim. Mas o conceito de ditadura do proletariado se contrapõe ao conceito de ditadura da burguesia, que é o que nós temos, que tem uma fachada onde aparece a palavra democracia, e essa palavra democracia também é uma palavra muito nebulosa, né? Ela não consegue expressar com a devida clareza a realidade à qual ela se reporta, né? É mais um conceito abstrato, né? De que supostamente as pessoas vão ter liberdade, vão poder opinar, né? Enfim, vão poder fazer as suas vidas sem sofrerem a opressão de sistemas totalitários, de sistemas que impedem a liberdade das pessoas. Né? Sim. Então, nesse sentido, é que nós incluímos as pessoas e empoderamos o cidadão. Certo. Né? Tá. Posso largar mais uma? Pode. Que diz assim, ó. Acesso universal à educação pública, gratuita e de qualidade, com creches em tempo integral. Muita menina, muita mulher, muita mãe solo nos ouve nesse momento. Baseado nisso que tu está me falando, como é que a gente poderia, na prática, fazer com que isso se tornasse realidade, pelo menos em Porto Alegre? Bom, existem vários serviços que são essenciais, né, Sônica? A educação é um serviço essencial. A saúde é um serviço essencial. Eu acho errado essa palavra, deveria ser um dever essencial, porque serviço parece que alguém está só trabalhando, né? Tipo, sim, é um dever, sim. Tipo, todo mundo tem que ter acesso àquilo ali, tipo, Sim, educação, saúde, mas é o básico. assim, essas áreas mais sensíveis, que dizem respeito a esses serviços essenciais, elas não podem estar na mão de empresários, ou seja, da iniciativa privada. Óbvio que não. Por quê? Porque acontece uma série de distorções, né? uma série de distorções aí que acabam fazendo com que esses empresários monopolizem essas áreas. Sim. Né? E o monopólio é uma negação da concorrência. É uma espécie de contradição do sistema capitalista, mas é própria vamos dizer assim, da fase que o capitalismo está vivendo, que é uma fase monopolista, ou seja, é uma fase em que os interesses dos grandes bancos e dos grandes industriais, ou seja, é a aliança entre o setor empresarial e o setor financeiro. Tá.
né? Esses dois segmentos da sociedade, eles se unem e criam esses conglomerados que monopolizam os mercados. Ou seja, liquidam todos os concorrentes e, a partir dessa liquidação, eles ficam tomando conta de um mercado e impondo preços e condições. Tá. Né? Então, nós entendemos que a questão das creches, por exemplo, né, ela é uma questão também que faz parte da questão maior da educação. Né? Sim. Essas pessoas que precisam deixar os seus filhos em creches, grande parte delas são pessoas que não têm condições de pagar uma creche particular. Né? E é assim, as chamadas parcerias público-privadas, As famosas PPPs. Isso, esse tipo de arranjo não conseguiu resolver o problema dessas pessoas mais carentes. Né? O serviço é de má qualidade e o número de creches é absolutamente insuficiente para resolver esse problema. Então nós somos francamente contrários à educação privada. Né? Tá. Nós achamos que em todos os níveis a educação deve ser gratuita e garantida pelo Estado. Tá certo. E a comunidade dos usuários desses serviços, né, no caso da educação, os usuários é que têm que decidir o que vai ser feito para melhorar as condições de trabalho, né, a infraestrutura e demais quesitos que possibilitem um desenvolvimento satisfatório das funções de todos os profissionais que fazem parte disso, tanto os funcionários mais humildes, da limpeza das escolas, até a direção. Né? Então, nós achamos que isso só vai ter uma mudança que signifique algo substancial para a mudança da realidade, para a mudança da estrutura, da maneira como a vida é feita nas grandes cidades de um país como o Brasil. Ela só vai poder acontecer se as pessoas tiverem uma participação direta na política. Certo. Bacana. Já que nós estamos falando disso, uma participação direta na política, me lembra uma coisa que vai chegar onde eu quero chegar. Nós tivemos um segundo encontro, também lá no Parque da Redenção, e aí eu descobri que nós tínhamos uma amiga em comum. Nós podemos mandar um beijo para ela agora. Sim. A Mara Glay. Mara. Beijo para Mara. Um beijo e um abraço para Mara, nossa companheira. Nossa companheira firme e forte sempre. Isso. Né? Estamos aqui falando sobre as mães não ter onde deixar seus filhos. Ela tem o Maurício, filho dela, então para mim veio na hora. E agora estou segurando o segundo... Observem, gente, barulho de papel. Ó. O segundo papel que tu me entregaste nosso segundo encontro que a gente conseguiu conversar mais. Aliás, a gente conversou bastante nisso. A gente ficou acho que uns 15, 20 minutos ali conversando. Nesse papel diz o seguinte: em defesa da luta do povo palestino. E aí tem uma tarja verde, assim, com umas letrinhas brancas, assim. Hamas conta o seu lado da história. Ele é bem grande, que tem um textinho grande. Se eu for ficar lendo aqui, eu vou perder muito tempo. Eu prefiro que tu explique com as tuas palavras. Lá a gente conversou aquele dia e eu achei muito interessante. Me conta um pouco sobre esse levante que vocês estão fazendo, sobre a questão do Hamas e o ponto de vista que, digamos assim, a mídia que domina coloca para todo mundo. E que aqui no SonicCast nem mídia isso aqui é um podcast que eu gravo, boto um fio de um microfone num celular e boto na internet. Tem gente que chama isso aqui de programa. Não, mas é um programa. É um programa. É um programa alternativo. É um programa alternativo. Então no programa alternativo nós vamos ter a visão alternativa. Então vamos ter essa. Conta pra galera do SonicCast um pouco do que tu me passou aquele dia, referente a essa questão de como o Hamas está sendo visto ou não, e os levantes que vocês têm feito quanto a isso também. Bem, assim, começando, eu digo o seguinte: o PCO defende o Hamas desde que o Hamas surgiu. Tá, mas o Hamas não é um grupo terrorista? Não é um grupo terrorista. O Hamas é um grupo que surgiu em função da preocupação de um sheik, que era uma liderança entre os palestinos, para cuidar de assuntos que dizem respeito à assistência. Tá certo. Né? Então ele não surgiu como um grupo armado, ele surgiu como um grupo de auxílio, um grupo de benemerência, um grupo religioso. Ele só assumiu uma postura mais firme, no sentido de
de resistir à opressão operada pelo sistema existente em Israel, que é o modelo sionista de Estado, né? Eles só se utilizaram da violência porque eles foram violentados, eles foram tratados com violência. Tá. E porque eles chegaram à conclusão que não é possível resolver qualquer tipo de contencioso com o Estado de Israel através das palavras. Eles estão sendo massacrados há cerca de um século. Isso começou a acontecer muito antes do surgimento do Estado sionista em 1948. Isso começou já no mandado britânico, logo após a Primeira Guerra Mundial. Porque a Palestina ficou sob a administração do Império Britânico. Tá. E o que hoje Líbano estava sob a administração dos franceses, né? Então, durante esse período, que durou de 1919 até o surgimento do Estado, né, a autorização da ONU para que fosse instalado um Estado judeu naquele espaço físico, né, naquele ponto do Oriente Médio, isso aí tem uma história que não começa no dia 7 de outubro, que foi o dia em que aconteceu a operação militar, que foi desencadeada e liderada pelo Hamas, mas da qual participaram outros grupos também. Entendi. Participaram pelo menos mais 4 grupos, né? Todos eles grupos palestinos. Depois se juntaram outros grupos, né? Mas no 7 de outubro foi o Hamas que planejou aquilo, junto com outros 4 grupos, né? Tá. Grupos de resistência armada. Né? Entendi. Então, são grupos de libertação nacional que lutam há décadas para fazer com que sejam reconhecidas as resoluções que foram tomadas pela própria ONU e que não são obedecidas, que são descumpridas pelo Estado de Israel. Não? Então, como Posso fazer uma aspas? A ONU, nesse momento de 2024, não, é quase que figurativa, vamos concordar, né? O que a ONU impede que é feito, né? Sim, a ONU foi um organismo criado pelas superpotências que venceram a Segunda Guerra Mundial. Sim. Portanto, é um espaço onde supostamente as questões internacionais são discutidas para serem resolvidas através do bom senso, né? Através do... Assim, Isso aqui que nós estamos fazendo agora, isso, diálogo aqui, né? Através da conversa. Sim. Só que sempre que os interesses das potências que fazem parte daquele núcleo central que é o Conselho de Segurança, que é composto pela Inglaterra, China, Rússia, França, e deixa eu ver se eu esqueci de algum nome. Acho que são esses. O Japão parece que faz. Acho que sim. Né? Não, o Japão parece que não faz parte do Conselho de Segurança, mas ele faz parte do chamado G7. Tem os o países G7, mais ricos. Vai ter o encontro do G20, agora estou pensando também na... Mas então é assim, toda a resolução que é tomada pela ONU, ou seja, pelo conjunto das nações que fazem parte da ONU, né? Essas decisões, quando contrariam essas potências hegemônicas, elas vetam esses projetos. Então, em última instância, quem determina o que vai ser feito ou não na ONU são esses países imperialistas. Sim, são os que têm mais dinheiro e mais poder armamentista. E neste momento que a gente está vivendo, a partir do 7 de outubro, esse mais de um ano aí de massacre que está sendo sofrido pela população palestina, principalmente em Gaza, mas agora também no Líbano, né? E em outras regiões também, porque eles também fazem essas ações repressivas na Cisjordânia e também nas colinas de Golã, né? Que são áreas que foram tomadas na Guerra de 67 e que não pertencem ao Estado sionista. E, no entanto, como eles têm o apoio dessas potências, né? Eles têm o apoio da União Europeia, da OTAN e desses países que compõem o Conselho de Segurança da ONU, né, que são essas potências. Né.
esses países estão municiando o Israel. Israel não conseguiria fazer o que está fazendo se não fosse assessorado no que diz respeito a todos os quesitos que a gente pode imaginar. Alimentação, armas, apoio logístico, enfim, tudo. Né? Eles são apoiados pelo chamado mundo ocidental, que deve ser visto com um pouco de reserva. Mundo ocidental, entre aspas. Na realidade, é aquele núcleo de países da Europa Ocidental, Canadá e Estados Unidos. Porque o resto das Américas, que podem ser incluídos no mundo ocidental, não apoia isso. Sim. Principalmente os países aqui os chamados países de cultura latino-americana. Tá. Né? Bom, então a gente tem, digamos assim, a visão da grande mídia, do mundo botar das grandes potências, que o Hamas é esse grupo terrorista. Sim, sim. Quando, na verdade, se tu for analisar realmente a história, não é bem assim que a banda toca. Então, com essa tua explicação, quem estiver ouvindo o Sonic Cast agora pode ter, no mínimo, 2 versões da história, né? E também criar a sua própria opinião. Meu amigo, assim, ó, nós falamos aqui que eu te encontrei uma segunda vez, onde tu me desse esse panfleto em frente à banca da nossa amiga Amara. E aí o que aconteceu? Né, no início que tu falou, né, sobre eu ser esse cara da arte aí, que vai abraçando as coisas, etc e tal. Bom, eu tenho um papel dentro do Sonic Cast que é assim, poxa, eu sou um artista, eu conto a minha história, eu venho aqui, chamo as pessoas, boto as pessoas pra conversar. Eu fico pensando assim, cara, não faz sentido nenhum eu ficar só falando de mim e da minha arte. Eu tenho que falar da arte de outras pessoas, porque é legal também. Então nós temos um quadro aqui dentro do Sonic Cast chamado Dica Cultural do Sonic Cast. E durante, sei lá, 70 e poucos episódios, eu fazia a dica cultural, eu pesquisava as coisas. Só que agora eu mudei o formato do programa. A partir do 75, nós estamos na 4ª temporada. Então, tu tá no 84, então estamos na 4ª temporada. Na 4ª temporada é o convidado que dá a dica cultural. Porque daí eu penso assim, cara, aí a gente quebra o algoritmo. Porque assim, se eu procurar, vai ser sempre no meu algoritmo as coisas. Sim. O que chega em mim. Agora, se eu convido uma pessoa e aquela pessoa dá a dica, poxa, daí quem tá nos ouvindo, pô, vai ter a dica do César. O que culturalmente ele acha legal? Um artista, um filme, um livro, sei lá, qualquer coisa que tu queira indicar como dica cultural do César dentro do Sonic Cast. Mas eu não faço esse quadro sozinho. Tem um parceiro meu que ele tá tomando uma aguinha no canto, ele vem aqui só pra fazer a vinheta, depois ele volta pra lá. Então eu vou chamar aqui. Chega aqui, seu louco locutor, a vinheta contigo, pô! Vamos agora à dica cultural do Sonic Cast, hoje com César Pontes. Muito obrigado, seu louco locutor. Então, meu amigo, diz assim, ó, qualquer coisa. Pode ser uma leitura que tu acha interessante pra indicar, um filme que tu viu, um artista, um espaço cultural da cidade, não sei. Qualquer coisa que é a dica cultural by César Pontes no Sonic Cast. Sim. Olha, eu poderia indicar muitos livros e alguns filmes, talvez, né? Porque eu leio mais do que assisto filmes. Tá. Porque o nosso mercado aqui, no que diz respeito a filmes, ele é praticamente dominado pela indústria cinematográfica norte-americana. Sim, sim. Né? Então, Hollywood, etc. Né? Então esses filmes de época, esses filmes que procuram retratar guerras, grandes eventos históricos, né? Eles recebem um tratamento que, de modo geral, ele distorce a realidade. Eles apresentam uma interpretação da realidade. A realidade americana, né? Como se o mundo inteiro fosse daquele jeito, assim, né? Mesmo quando são documentários. Porque o documentário... ele tem o viés, né? O documentário deve ser uma coisa mais jornalística, assim, ser, né? Mais isenta. Né? E o cinema não. O cinema procura apresentar de uma forma artística para seduzir a pessoa que vai assistir, né? Então, os americanos são ótimos nisso aí. Ninguém consegue produzir cinema melhor do que os norte-americanos. Mas acontece que eles têm um viés, uma experiência que outros não têm, né? Mas eles são muito ideológicos, mesmo quando eles não querem ser. É verdade, é verdade. Né? Então, assim, eu recomendaria alguns filmes de guerra, mas sempre com essa ressalva, né? É preciso fazer uma leitura crítica desses filmes, que, de modo geral, eles procuram apresentar os americanos como
como um país que está interferindo em países, em outros países, para defender determinados ideais, como a democracia, a liberdade. Sim, sim. Né? E muitos deles têm um viés muito forte de condenação a sistemas que se contrapõem a essa democracia que eles pregam. Né? Tá. Ou seja, regimes de tendência socialista, né? Ou que realizaram revoluções através de partidos comunistas. Né? Que tipo de filme tu acha que seria interessante para a galera procurar, nesse sentido aí que tá me contando? Eu colocaria assim, um filme importante, por exemplo, sobre a Revolução Russa, mas que tem esse viés norte-americano, né? Que procura apresentar a Revolução de uma maneira muito negativa, é o Dr. Zhivago. Ah, um clássico. É um clássico. Né? É um clássico. É um filme... Cara, tem DVD desse filme. É um filme maravilhoso, mas só que... E é gigante. Isso. Tem 2 DVDs. Ele deve ter umas 3, 4 horas esse filme. 3 horas, mais ou menos. Mais ou menos isso, Então, esse livro é um livro que ele é tendencioso, né? Porque ele procura apresentar de maneira muito negativa a Revolução, mas é um livro, é um filme assim, muito bonito, né? Não, ele é lindo. É um filme Toda muito bonito. Fotografia muito bem feita. E isso seduz as pessoas. Sim, né? sim, Isso sim. seduz as pessoas. Então eu recomendaria com essa ressalva. Pô, fiquei feliz por essa dica, porque eu achei legal, porque eu nunca esperaria dar essa dica no SonicCast. Que legal. Então assistam o filme, mas com espírito crítico. Claro. Procure se informar antes, né? Assistam tudo com espírito crítico, vamos ser por aí. Isso, né? E um outro filme que eu recomendaria também, mas que é um filme que procura apresentar também de forma muito unilateral, muito espetacularizada, que é A Lista de Schindler. Pô, um clássico também. É um filme que procura apresentar os sistemas nazifascistas como monstros. Sim. Tudo bem, eles foram monstros. Né? Mas hoje o que está acontecendo naquela região do Oriente Médio, aquele massacre que está acontecendo do Estado sionista em relação a Gaza, aquilo também é uma monstruosidade. Sim, e nós não podemos voltar as costas para o povo palestino com a alegação de que o Hamas é um grupo terrorista, de que foi ele que começou. Que não foi, né? Que não foi. Mas mesmo que fosse um grupo terrorista, isso jamais justificaria o que eles estão fazendo lá. Sim. Porque aquela operação militar matou cerca de 1.200 pessoas. Quase todas elas, pelo menos 2/3 dos que morreram ali, eram militares. Porque os alvos visados não eram civis, eram alvos militares. Sim, sim. E muitos daqueles colonos que morreram, eles morreram porque eles são pessoas que são armadas pelo Estado sionista e que se comportam como soldados. Né? Então, se morreu algum civil, certamente deve ter morrido, porque no meio daquele fogo todo, entre os atacantes e os que procuravam rechaçar o ataque, nesse fogo cruzado, é claro que morreram civis. Não há como evitar isso aí. Sim, sim. Não existe guerra que não prejudique os civis. Aliás, os civis são sempre os mais prejudicados nas guerras. Né? Então, o que acontece é isso. Filmes como A Lista de Schindler vitimizam os judeus, e essa vitimização é muito bem manipulada pelo Estado sionista, que apresenta qualquer tipo de oposição a eles como antissemitismo. Exatamente. Como negação do Holocausto e coisas do gênero. Eu me lembrei de um filme Isso é uma total distorção das coisas. Eu me lembrei de um filme chamado Zoológico de Varsóvia. Não sei se o senhor já assistiu. Que ele é bem nessa temática da questão dos judeus, assim, que eles têm que ficar se escondendo quando chega a noite, eles saem, tem toda uma temática, assim, e é baseada numa história real, assim, então é um filme que te deixa muito tenso em tu assistindo, assim. Mas acho que falando bastante de filme aqui, né? Vamos para a próxima parte, mas isso, chega aí o Louco Locutor, encerra seu quadro. Essa foi a dica cultural do SonicCast, hoje com César Pontes. Muito obrigado, seu Louco Locutor.
Posso chamar de professor? Vamos. Vitor é um cara professor, né? Dá aula para faculdade, até onde eu saiba, né? Não falamos disso, mas é um fato. Nós temos um outro quadro aqui no Sonic Cast, que é assim, ó. Qual é que é a lógica do Sonic Cast? Pô, venho aqui, gravo, conto umas histórias e tal, de vez chamo meus amigos aqui para conversar também. Só que, tipo assim, cara, olha onde a gente vive. No Brasil, em Porto Alegre, uma cidade cheia de problema. Eu tô aqui com um cara que foi candidato a prefeito. Pensei, poxa, esse quadro com ele tem tudo a ver. O Sonic Cast, ele tem no bordão que ele é o podcast redondinho e cremoso. E esse é o quadro redondinho e raivoso, que é pra gente pegar em frente ao microfone assim, ó, descarregar tudo que nos irrita, nos dá raiva. Sim. Só que, tipo assim, condensado. Tipo assim, 1 minutinho, 2 minutinhos, eu não gosto disso, porque não sei, sabe? Uma coisa, tipo, pra tu aproveitar e tirar de ti um pouco. Sim. Só que, mais um quadro que eu não faço sozinho. Tem um outro amigo meu que tá ali no canto fumando um negocinho ali, que não podemos falar o que é, que é o seu Mário Juan. É um cara calmo, assim, bem tranquilo, bem diferente de mim, assim, sabe? Ele bem calmo e ele que faz a vinheta. Então, por favor, chega aqui, seu Mário Juan, e faça a sua vinheta. Fala, galera ligada no Sonic Cast. Aqui é Mário Juan, e esse é o momento redondinho e raivoso dentro do podcast Sonic Cast, que é o podcast redondinho e cremoso, um well. Muito obrigado, seu Mário. Entendeu como é que é jogado, né? Tipo assim, 1 minutinho ou 2 minutinhos, tipo assim, aproveita, assim, ó, fala tudo que tu teria falado, ou que tu, olha, deu uma banda de ônibus, tu viu que, puta, tá errado, isso aqui tá errado. Tá bom? Pode ser? É no 3, tá? 1, 2, 3. Então, vou apontar algo que me incomoda muito, que é a questão da dívida pública nacional, estadual e municipal. Boa. Esse tema ele foi abordado, ele deveria ter sido abordado durante o período de campanha de forma mais séria, né? Uhum. E poucos dos candidatos... Eu vou dizer que nenhum falou, eu me lembro assim. Eu fui o único que defendi isso, na realidade. Quem é que tá aqui no Sonic Cast? Né? Então, isso, enquanto nós não resolvermos essa questão, não vai haver possibilidade de nenhuma administração, tanto a nível municipal, estadual como nacional, de resolver os problemas nacionais mais prementes, que dizem respeito a essas áreas sensíveis das quais a gente falou, como a educação, a mobilidade social, a saúde, né? A limpeza pública, né? Meu Deus. E outras questões que são muito delicadas. Né? Por quê? Porque a dívida, por exemplo, da nossa cidade é de cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Repite, qual é o valor? 1 bilhão e 600 milhões de reais. Conviva com um número desse. Né? Então, nós pagamos de juro dessa dívida. Aliás, o pagamento do juro dessa dívida, ela come quase 40% da receita do orçamento anual. Sim. Né? Então não há como financiar qualquer tipo de programa sem ter que recorrer a novos empréstimos. Sim. E para recorrer a novos empréstimos, vai aumentar cada vez mais. A dívida vai aumentar muito mais. O que nós precisamos fazer é suspender, né? Nós precisamos decretar uma moratória, suspender essa dívida e realizar urgentemente uma auditoria da nossa dívida, tanto a dívida interna quanto a dívida externa. Porque o maior problema hoje no Brasil é a dívida interna, nem é a dívida externa. Né? E o grande vilão, no que diz respeito a essa dívida, não é o FMI, são os bancos nacionais e internacionais. O FMI tem mais a ver com a dívida externa, e essa dívida foi quase que totalmente paga na época ainda dos governos do presidente Lula. Sim. Né? Mas a nossa dívida interna é muito maior. Né? E é um problema muito mais, vamos dizer assim, cabeludo, né? Que não é enfrentado pelos políticos, porque eles têm essa preocupação eleitoral, né? Eles querem manter os cargos. Não é eleição, né? Não seduz, né? Isso. Então tá, chega aqui, seu Mário Juan, vamos encerrar o quadro. E esse foi o momento redondinho e raivoso dentro do podcast Sonic Cast,
o podcast redondinho e cremoso, well. Valeu, César. Bom, meu querido amigo César, tô olhando aqui pro tempo, estamos chegando pertinho do final do programa. Nós temos uma coisa no Sonic Cast, assim, ó, tu tá no 84. O primeiro episódio do Sonic Cast foi gravado em 2021, ou seja, 3 anos e meio atrás. Então, pensa quantos episódios. Tem uns que não tem número, tem uns fake no meio ali pra dar uma enganada e tal. Mas tem mais de 84 na real. Tu tá no 84 dos oficiais. E um negócio que tá em todos os episódios do Sonic Cast, todos, é a hashtag do episódio. Por quê? Eu postava os episódios do Sonic Cast lá no meu Instagram, tá? Aí a galera lá, que legal, episódio novo, parará. Ouviu? Ouvi, muito legal. Tá, o que nós falamos? Aí a pessoa não dizia nada. Ou seja, as pessoas querem puxar no saco pra nada, não ouve os episódios. Aí eu pensei, não, se nós deixar escondido dentro da gravação uma hashtag e convidar o nosso ouvinte a ir lá no post só, comenta a hashtag ou te manda no WhatsApp, manda pra mim, beleza, não precisa puxar no saco. A gente só quer saber se tu ouviu o conteúdo, porque, poxa, a gente gravou, veio aqui, combinou, fez todo um lance. Quando tem o convidado, eu deixo essa bronca pro convidado. Então, queria que tu pensasse, qualquer coisa, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser alguma coisa que a gente conversou aqui durante esse período, pode ser um trecho de um poema que tu acha legal, qualquer coisa que vai ser a hashtag do episódio 84 do Sonic Cast. Deixou nesse papel aí, não? Sim, mexendo nos papelzinhos aqui. Eu achei que tinha trazido uma colinha. Ele pensou em casa uma hashtag e trouxe na colinha. Eu não gosto muito de colinha, sabe? É interessante esse planejamento que tu faz, assim, né? É assim para poder te guiar. Eu fiz 21 episódios sem ter convidado. E todos assim. Aí eu pensei, quando eu começar a chamar as pessoas tem que ser do mesmo jeito, que eu não sei fazer diferente. Sim. Qual vai ser a hashtag do episódio 84 do Sonic Cast, César Pontes? A hashtag se refere a uma caravana que nós estamos promovendo. Boa. Junto com outros vários grupos em todo o Brasil, porque essa é uma iniciativa do PCO, mas o PCO não é dono disso aí. Tá. O PCO está construindo isso junto com outros partidos e os mais variados movimentos. Tá puxando a galera. Né? Puxando a galera, exatamente. Então, essa caravana ela vai acontecer no dia... vai sair aqui de Porto Alegre no dia 17 do Largo Zumbi dos Palmares. 17 desse mês, de novembro. Que as pessoas vão ouvir esse episódio a partir da semana que vem, então já vai ter saído, só pra gente... né? Mas enfim, vai contando. Sim, tô achando interessante. Então, nós vamos sair no dia 17 de novembro, no domingo, e vamos chegar no Rio de Janeiro no dia 18, que é o dia da abertura do G20, onde estarão presentes os principais genocidas que estão promovendo... É por isso que é G20, tem 20 genocidas. Genocidas, exatamente. Que horror, que piada horrível. Então, esse ato é um ato nacional. Tá. Né? Vão vir caravanas de todos os estados da União, e nós vamos nos concentrar na Cinelândia, para fazer um ato público de repúdio à presença desses elementos. Tá certo, né? Tá certo. E também uma cobrança muito incisiva do nosso governo federal. Tá. Né? No sentido de que rompa diplomaticamente com o Estado sionista e que desfaça também os vários negócios que o governo federal tem com esse país. Tá certo. Principalmente no que diz respeito a armamento. Né? Então, para que as pessoas saibam, boa parte do petróleo que está municiando as armas de guerra de Israel estão sendo fornecidos pelo Brasil. Sim. E o nosso governo não pode virar as costas para isso. O nosso governo tem virado as costas para isso, está flertando muito com o imperialismo norte-americano e está deixando de consultar as suas bases. O grande erro desse governo atual é justamente esse, é de não consultar as bases e de estar tomando decisões que vão totalmente contra a vontade daqueles brasileiros que se preocupam com a situação mundial, que têm consciência dos problemas políticos, dos problemas geopolíticos mundiais, e que sabe que é insustentável deixar de se posicionar perante o que está acontecendo no Oriente Médio.
Tá certo. Não é possível que o Brasil fique em cima do muro. Eu penso isso. Né? Então, nós... E quando fica em cima do muro, a gente sabe para que lado que cai, né? Sim, geralmente sim, para a sim. direita, né? Vamos ser sinceros. Então, o propósito desse ato que nós vamos realizar no Rio de Janeiro é justamente esse, que eu procurei resumir para ti. Né? Tá. E a hashtag do episódio, qual que é? A hashtag é caravana, vamos ver, caravana G20, arroba... Não, a hashtag tem que ser uma coisa curta pra gente botar. Caravana G20 pode ser. Caravana contra os genocidas. Então, pô, essa hashtag eu quero. Então tá Caravana contra os genocidas. Ótimo. Se você chegou até aqui no SonicCast, episódio número 84, vai mandar a hashtag Caravana contra os genocidas, é isso? Os genocidas. Pô, essa é a hashtag que eu esperava de ti, pelo amor de Deus. Professor César Pontes, queria te agradecer de verdade por ter... Nonoai, né? Nonoai. Veio do Nonoai para a Medianeira, Zona Sul, se encontrando aqui dentro do SonicCast. Isso. Que legal, porque assim, eu falei isso pra ti numa outra vez que a gente se encontrou pessoalmente, eu vou falar aqui agora gravando também. Uma coisa que me bateu quando eu te vi era o senhor de mochila com os papel da campanha entregando mão a mão. E o senhor falou numa entrevista lá pro, sei lá, Globo, RBS, sei lá, eu sei que eu não vou ganhar, mas eu tô aqui pra passar a informação, a nossa proposta e tal. Eu falei, cara, é isso, porque tu tá fazendo uma coisa porque tu acredita. Que nem eu brinquei, isso aqui não é um programa. Você viu, eu peguei meu celular e encaixei o microfone, só que tipo, mas é um programa. Então eu faço aqui porque eu acredito, entendeu? Dane-se se tem um ouvinte, 100, 200, se eu ganhei R$1.000 ou nada. Não interessa, entendeu? Eu faço porque eu acredito. E quando eu te vi ali, eu pensei, cara, ele tá fazendo a mesma coisa que eu, quando eu comecei a Crazy Art Sonic NM, há 16 anos atrás, eu imprimi uns folders, umas folhas de papel, assim, A4, preto e branco, cortava com a tesoura e chegava nos rolês das bandas, eu pinto camiseta, pai, eu dava o papel. O negócio mais punk possível, assim, sabe? E eu te vi fazendo a mesma coisa, né, pro que o senhor tava fazendo em 2024. Então, que legal saber que o senhor quis aceitar a proposta, né, veio aqui, trocou uma ideia, disse que eu vi um episódio antes ali, viu que era um negócio divertido, mas essa ideia, a gente poder, dentro de uma diversão, ainda assim passar um conteúdo, fazer as pessoas pensarem e terem uma outra visão sobre assuntos que elas talvez não estivessem tão acostumadas a ver, sabe? Então trazer uma pessoa qualificada aqui, então pra mim é um orgulho de verdade. Eu que agradeço. Queria, o senhor deixar, manda beijo pro senhor quiser, abraço, quiser deixar rede social se tiver ou não, dá o teu tchau dos milhões aí, sabe? Aquele momento pra tu enquadrar assim. Então tá. Assim, amigos que estão nos escutando aí, né? É importante que todos saibam que o PCO é um partido, né, que tem essa orientação marxista e que luta pela revolução. Tem orgulho de dizer que é um partido revolucionário e não se esconde atrás de palavras que nos coloquem numa posição duvidosa. Nós somos muito claros em nos apresentar como comunistas, defendemos a revolução, achamos que a única solução para o nosso país é uma revolução e estamos preocupados em construir um partido que possa fazer essa revolução. Tá no Partido da Causa Operária. Partido da Causa Operária. É dos operários, é o trabalhador pelo processo todo, né? Então, né, leiam o que está escrito. E por último, dizer o seguinte, não demonizem a política. Não, porque jamais. A política ela existe em todos os níveis e em todos os ramos da sociedade. Tudo é política. Né? Tudo é política. Eu fazer isso aqui no fora da política, postar, é política. Fora sabe? da política é impossível nós resolvermos as questões públicas. Reclamar é fácil, mas temos que mudar. Quer mandar beijo para alguém? Um abraço, deixar um abraço para todos que nos escutam, né? E fico muito agradecido pelo espaço. Né? Uma satisfação muito grande em estar aqui contigo. Espero que tenha gostado, que eu não tenha te sacaneado muito. Aí, sabe aquele minha outra turma aqui que vem, aparece, faz umas vinhetas e volta, assim, né? Tá lindo. Tá tudo muito bom. Prof, assim, ó, nós temos uns tchauz clássicos no SonicCast, porque assim, tá vendo? Estamos gravando, deixa eu ver agora que hora que é. 15h57, nós vamos postar na semana que vem, e as pessoas vão ouvir pro resto da vida, uns de manhã, uns de tarde, uns dormindo, uns acordando, então eu nunca sei. Então eu desejo um bom qualquer momento do dia pra quem estiver ouvindo, porque eu tô sendo, tipo, justo com todo mundo, eu acho. E aí tu vai me ajudar. Porque assim, se você estiver ouvindo o SonicCast ao acordar, pela manhã, professor César Pontes, o que o senhor fala de manhã quando o senhor acorda? Bom, eu sempre acordo com um pensamento positivo em relação à luta. Tá. A vida é uma luta. Né? O mundo é perigoso. Viver é um risco muito grande.
e nós temos que enfrentar essa luta. Tá certo. Nós só vamos resolver os nossos problemas encarando-os de frente. Virando as costas ou delegando poderes, nós vamos deixar as decisões para serem tomadas pelos ricos. Dito isso, e um bom dia para você também. Se você estiver ouvindo o Sonic Cast, eu digo assim, ó, eu só considero de tarde depois que eu almoço. Se eu almocei 3h50, 3h29 ainda é bom dia, entendeu? Então, se você já almoçou e está ouvindo o Sonic Cast na tua tarde, é uma boa? Boa tarde. Uma boa tarde. Agora, assim, já trabalhou, o tempo tá escurecendo, tu chegou em casa, vai tomar aquele banho, vai jantar, vai dormir, sei lá, e tu pensa, pá, tem episódio novo do Sonic Cast pra ouvir. Então, se você estiver ouvindo o Sonic Cast na tua noite, é uma boa? É uma boa noite e um bom descanso. Bom descanso também, né? Curtindo ali no fonezinho. Aí eu sempre pergunto pra quem vem aqui, como é que tá o teu sono? Como é que tá o sono de César Pontes pós-eleição, assim? Como é que tá dormindo bem? Como é que tá o teu sono? Eu estou dormindo um pouco melhor porque o ritmo que a gente empreende durante um período eleitoral é muito intenso, sabe? É desgastante e a gente sai um pouco estressado, né? Eu imagino. Porque a gente, eu saio estressado, a gente tem que enfrentar situações assim inusitadas, né? Assim como existem pessoas que nos elogiam e que nos incentivam. E nos chamam para o seu podcast. Isso. Existem também as pessoas que procuram nos encurralar. Sim, para encher nos o saco detratar, e sim. nos provocar no sentido de fazer com que a gente perca a esportiva e propicie a elas um deslize que possa ser explorado depois. E é só isso que essa galera tá procurando. Querem que o cara deslize. Mas digamos assim, ó. O senhor tá dormindo bem agora no pós-eleição. Tem gente que às vezes perde o sono na madrugada, né? E pode estar, por um acaso, pensa, 84 episódios, pode estar daqui a pouco maratonando o Sonic Cast, porque tem um monte de episódios pra ouvir, um monte de gente legal já passou por aqui. Então, se você estiver ouvindo o Sonic Cast na tua madrugada, é uma boa? É uma boa. Madrugada. Uma boa madrugada. Agora, é a última pergunta que eu vou te fazer nesse podcast. Diz pra mim uma parte do corpo completamente estranha, pode ser um órgão, um pedaço de um osso, não me vem com coração, pode ser uma parte do corpo aleatória total, assim. Tá na Crazy Art Sonic NM, pensa o troço mais crazy das partes do corpo que tu poderia pensar. Os olhos. Boa, bonito isso. Os olhos nos ligam à realidade, né? E a realidade é que nos forma. Por isso que nós dois usamos óculos. Então tá, um beijo nos seus olhos, um beijo para os meus amigos, amigas e amigues. Volta aí o locutor. Um beijinho e tchau, tchau! Você acabou de ouvir Sonic Cast, o podcast underground.